Começando mais um Resenha Banqueta, a sua revista eletrônica semanal, que debate os principais assuntos de Nova Lima, do estado de Minas Gerais e também do Brasil. Você de casa pode participar enviando sugestões, críticas pelo WhatsApp, pelo telefone 98569-2926. Ao meu lado, sempre as presenças de Zé Raimundo, que é colunista do jornal Cultura e Comércio e também apresentador do programa Conexão Leão, aqui da TV Banqueta, e o Betão Ederson Lírio, que é apresentador do programa Cultura Geral, bacharel em Direito e ativista da causa animal. O Resenha Banqueta é transmitido pela TV Banqueta no canal 6 da NET Claro, para toda Nova Lima e também Belo Horizonte, além de em todas as nossas redes sociais, YouTube, Instagram e Facebook. Já vamos iniciar o nosso debate falando sobre um assunto muito importante, que são as creches. Educação não precisa de repetir, que é uma das coisas mais fundamentais em nossas vidas, e as creches dão a oportunidade da mãe, principalmente aquela mãe com maior dificuldade de trabalhar. A Prefeitura de Nova Lima, ela inaugurou nos últimos meses 11 novas creches. 10 creches a partir de convênios com organizações e uma creche que é da Prefeitura, da rede própria. Essa creche foi inaugurada no Água Limpa. Essas 11 creches contribuíram com quase 700 vagas. Mas, Zé Raimundo, mesmo com essas 11 novas unidades, a fila de espera, que era em cerca de 700 pessoas, antes da inauguração dessas 11 unidades, ainda continua. São cerca de 230 crianças na fila de espera, apesar de ter 100 vagas disponíveis. O que você tem a dizer a respeito disso? Mesmo com essas inaugurações, ainda tem gente na fila e ainda tem vagas nas creches. Olá, Fred, Betão. Grande abraço a vocês que nos acompanham aqui pelos canais de comunicação da TV Banqueta. A conta não fecha, né, Fred? A Prefeitura disponibilizou mais 11 creches, que é um número considerável, que era para atender essa defasagem que havia nessas crianças, né? Nesse momento, depois de tudo pronto, existe ainda uma fila que diminuiu bem, de 700 e alguma coisa para 200 e pouco. 224. 224. Mas ainda assim é uma conta que realmente não fecha e é complicado essa situação, porque existem 100 vagas que estão aí abertas para quem quiser. Então, o que faltou, na nossa opinião, foi estratégia da própria Prefeitura e nessa locação dessas creches, já que são terceirizadas, né? Isso, são conveniadas. Conveniadas. Então, pelo jeito, faltou estratégia nisso aí. Não foi feito um estudo devido para entender quais eram as necessidades de cada região. Porque, pelo que nós estamos percebendo, existem regiões com vagas sobrando, né? Onde já existia uma outra unidade que atendia aquela população, e outras áreas carentes e problemáticas que estão ficando na mão. Então, falta de estratégia. Quem quem fez esse trabalho anteriormente, falhou e falhou feio. Porque uma conta que não fecha, a partir do momento que a Prefeitura anuncia, cerca de quase um ano atrás, né, que estava resolvendo um problema e ela só conseguiu resolver parte, pior ainda, resolver parte com vaga sobrando. Então, na minha cabeça não entra. Você, de 700, baixa para 200 ainda, uma fila de ainda 200 crianças necessitando de creche, sendo que nós temos 100 e poucas vagas sobrando em outras unidades. Então, ainda assim, vou te dizer mais para poder fechar, nesse caso a Prefeitura teria que ter uma logística diferente para buscar essas crianças e tentar alocar o mais próximo possível, mas atender essa fila de 200 e poucas pessoas. Dá para fazer isso, ou não? Betão, então para ser precisos nos números, antes da criação da divulgação, na verdade, das 11 novas creches que seriam construídas, eram 755 pessoas na fila. As novas creches
disponibilizaram em torno de 640 vagas. E existem pessoas do lado de fora por cerca de 224 crianças fora, esperando na fila. Porém, existem 109 crianças, 109 vagas nessas creches. Bom, primeiro, mais uma vez, né, boa tarde, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que vocês vão nos assistir. Obrigado por nos receber aí na sua casa, no seu tablet, ou na TV também, nas plataformas digitais. O grande avanço a gente tem que falar dos avanços, né? Pensar nos avanços. Nós tínhamos aí 750 e poucas vagas. 755. 755 e vagas não, fila. Fila, aliás. E conseguimos baixar para 531 delas, ficando 224 com 115, não é isso? Com 115 ainda. 109. 109. O que acontece é o seguinte, porque tem critérios específicos, né, para atendimento dessas outras vagas. Eu acho que eu sempre falo isso aqui, né? Não é simples você também falar assim, as crianças estão, por exemplo, igual fala a Matheus, no Jardim Canadá. Você vai trazer para qual creche? Qual é a logística? Qual é a forma que você vai fazer? Não é simples o Poder Executivo, o secretário de Educação, para as pessoas pegarem simplesmente pegar uma situação fática que aconteceu ali e resolver ela de qualquer jeito. Você tem que ter um plano estratégico para poder fazer isso, porque, primeiro, você está lidando com vidas, né? Se você for imaginar, são 2 ônibus de crianças, né? Então, vamos pensar o seguinte, como que vai ser transportados essas crianças, de que forma que ela vai ser transportada, que horas que vai pegar, qual os horários de trabalho da mãe. Então, tem todo, ou do pai, né? Tem todo um trabalho a ser feito de dimensionamento para ver se consegue alocar essas crianças nessas vagas que estão sobrando aí. Dito isso, ainda fica um resquício ainda de outras crianças ainda que precisam de vagas. Então, assim, precisa de um estudo um pouco maior, ampliar um pouco mais o serviço, mas eu acho que o grande ganho, Fred, é você baixar, né, como foi baixado de 755 vagas, né, para 224. Então, você tem um ganho aí de 530, né, 531 vagas. Então, eu acho que o mais importante é a gente apontar essas coisas, conversar sobre isso, falar sobre isso aqui na televisão, colocar esses pontos que são necessários para que a própria administração e o executivo possa achar um caminho mais pujante para essas crianças que precisam da creche nesse momento, porque as pessoas também precisam trabalhar. É muito bem ressaltar, tanto pelo Zé Raimundo como pelo Betão. É importante dizer, a Prefeitura explica que existem ainda vagas, 109 pessoas esperando vagas, porque uma criança, uma mãe que tem uma criança que mora, por exemplo, no Jardim Canadá, onde dessas 224 pessoas na fila, pessoal, 87 são do Jardim Canadá. Então, das 224 vagas da região do Jardim Canadá, 38% é da Regional Noroeste. Então, não tem como a mãe que é do Jardim Canadá, deixar uma criança na vaga ali na região das cabeceiras, que foi a última. Fred, mas você está viajando, Jardim Canadá. Beleza. Não, até aqui na sede, uma mãe do Cruzeiro, para ela deixar a criança nas cabeceiras, já inviabiliza. Então, essa é uma explicação da Prefeitura, mas eu também concordo com o Zé Raimundo. Na distribuição, nas escolhas dos locais, a partir do momento que você tem as pessoas na fila de espera, essa alocação tinha que ser dentro dos bairros onde essas pessoas que estavam na fila de espera moram. É claro que a fila é sempre mudada. Eu acho também difícil zerar essa fila de espera. Eu também acho que não é uma questão fechada, né? Pode mudar. E beleza, muito bem lembrado também. Mas não tanto, né? Pode mudar, sim, concordo, Betão. Mas não pode ser tanto, de um número tão elevado como esse. Então, realmente faltou planejamento. Dentro até do que você falou. Tudo tem que ser feito com critério. Então, faltou critério nessa escolha dos locais dessas creches. Porque isso depende também, Zé. Por exemplo, qual é o período que a pessoa se inscreveu, qual é o tempo, entendeu? Depende dessas coisas. E outra coisa muito bem lembrado é que a Prefeitura afirmou que está planejando novas parcerias com essas organizações, convênios com essas organizações, para suprir e para ficar mais perto ainda de zerar. É importante lembrar, muitas pessoas têm dúvida sobre a parceria público-privada da educação.
esses convênios que a prefeitura fez com essas instituições, que conseguiu abrir 10 novas creches, não entra ainda na PPP da educação. PPP da educação, os valores ainda não estão saindo da PPP da educação, porque ainda estava aguardando o CNPJ da PPP da educação. O que é esse CNPJ? A prefeitura hoje tem um CNPJ só. Secretaria do Meio Ambiente, Secretaria X, Y ou outra. A partir do momento das PPPs que estão sendo criadas, a PPP da educação vai ter... A educação vai ter um CNPJ diferente do município. Fala, Zé. Não, só o detalhe que aqui a nossa intenção não é também detonar, não. Acho que a prefeitura até faz muito, a prefeitura de Nova Lima, e é exatamente por termos essa excelência nos dias de hoje é que nós cobramos isso aqui. Isso aí. O que eu estou cobrando é exatamente por isso. Acho que Nova Lima está na frente da grande maioria das cidades do Brasil, nesse sentido da educação, no sentido de atender as crianças carentes, das mães que trabalham, através das creches, trabalho maravilhoso. Por essa excelência, é por isso mesmo que nós estamos dizendo aqui, afirmando que faltou um pouco de estratégia para poder alocar essas crianças aí. É só essa questão que eu gostaria de deixar claro, tá? Eu também gostaria só de citar rapidinho, apesar da gente falar que as pessoas de Nova Lima têm condições de assumir as secretarias, o Marco Evangelista, que é o secretário atual, muito bacana, inteligente, simpático e é uma pessoa que vai contribuir para a educação de nossa cidade. Mudando de assunto, outro tema que foi abordado no jornal Banqueta desta semana foi a respeito da estrada que liga Nova Lima a Sabará. Na última semana, enfim, o Estado delegou o trecho da estrada, que é uma estrada estadual, que liga Nova Lima a Sabará, ou seja, essa estrada é estadual, mas tem trechos do território de Nova Lima e do território de Sabará. O Estado, enfim, Zé Raimundo, delegou esse trecho para Nova Lima. O que isso quer dizer? É a municipalização desse trecho. Durante 24 meses, a estrada vai ser de responsabilidade da Prefeitura de Nova Lima. Com isso, a Prefeitura vai conseguir tocar a obra. Já vai licitar, segundo o prefeito João Marcelo, ainda neste mês de julho, o que vai permitir que as obras sejam retomadas ainda em 2024. Desta vez, dá para acreditar que vai sair, Zé? Eu tenho sonhado com essa estrada quase que diariamente, quase que todas as noites eu sonho com essa estrada, uma estrada de ligação importantíssima para nós. Eu transito por ali também, não só eu, toda a população de Nova Lima vai ter uma segunda via para chegar numa outra região de Belo Horizonte. Estou cansado de falar isso aqui. O trânsito da MG30 está cada vez mais caótico e é uma oportunidade de melhorar bastante o nosso trânsito em todos os sentidos. Para quem vem lá da 381, que vem das praias, que vem lá daquele trânsito horroroso, depois de Caeté até Belo Horizonte, que pode cortar caminho por Caeté, Sabará, até chegar em Nova Lima, enfim. É uma estrada de altíssima importância. Acho que agora sai exatamente, porque o governo do Estado, o governador Zema, deu para trás, né? Nós já falamos isso aqui, o segundo mandato dele está muito mal, muito ruim, bem diferente do primeiro, uma decepção para nós, que acreditamos a partir do primeiro mandato dele, que na nossa opinião foi muito bom, e ele não conseguiu mais uma promessa, mais um acordo que ele fez com a cidade de Nova Lima, com a Prefeitura Municipal de Nova Lima, e não conseguiu cumprir. Já que Sabará não tem grana, não teve condição financeira de fazer, Nova Lima tem, temos um prefeito que é atuante, que é corajoso e que está colocando o dinheiro da arrecadação forte de Nova Lima, está fazendo obra. Então, eu acredito sim, Fred. Acho que agora sai, tomara que saia mesmo, e só falta agora a devolução do dinheiro, né? Isso. Falta Foram a devolução do dinheiro. 24 milhões e 500 mil reais que a Prefeitura enviou ao Estado e ainda não foi devolvido. Espero só que a Prefeitura não esteja esperando esse dinheiro chegar. Porque se estiver esperando chegar, nós vamos demorar com essa obra. Ah, mas pelo dinheiro que tem, não está esperando. Betão, estrada de Nova Lima, Sabará, sai ou não sai? Ué, esse sonho tem que sair do papel, né? Eu acho que agora, com essa perspectiva assim, mais dinâmica, né, de tocar por aqui mesmo, eu acho que agora vai e vai ser uma grande saída para todos nós, né? Como nós falamos aqui meses atrás, semana passada também, é fundamental que saia essa estrada para que a gente possa aliviar o trânsito ali. Então, parabéns mais uma vez aí por ter tomado essa iniciativa e
Vamos tocar a obra e daqui a pouco o Zema coloca o dinheiro lá no caixa, né? Vamos torcer para isso aí. Né? Essa novela da estrada que liga Nova Lima a Sabará é um exemplo da ineficiência e da morosidade do governo Zema e da eficiência e principalmente da boa vontade, da força de trabalho do prefeito João Marcelo. Na hora de criticar, nós temos que criticar, mas na hora de elogiar, nós temos que elogiar. Essa obra foi prometida pelo governo do estado, é bom a gente lembrar. O prefeito João Marcelo enviou, assim que o convênio foi assinado com o governo de estado, 24 milhões e meio de reais para o governo de estado tocar a obra no trecho de Nova Lima. De repente, essa obra paralisou em novembro de 2023. O que fez o prefeito João Marcelo? Tomou para si a condição de ter que fazer o serviço. Com isso, enviou à Câmara um projeto de lei, a Câmara de Nova Lima, um projeto de lei pedindo autorização para realizar uma obra no território de outra cidade, no caso de Sabará. Isso em novembro. Em dezembro, ele já publicou esse projeto de lei que virou lei. Em seguida, foi até Sabará, convenceu o Wander Borges, prefeito, a fazer o mesmo. O Wander Borges fez o mesmo. Enviou à Câmara de Sabará o projeto de lei para permitir que Nova Lima fizesse uma obra em seu território. E mais, João Marcelo e Wander Borges também em janeiro já assinaram um convênio entre as duas cidades para fazer essa obra. Portanto, desde janeiro, o prefeito João Marcelo espera essa decisão que foi tomada pelo governo de estado na última semana. Então, o governo de estado demorou 9 meses para liberar isso para que a obra seja finalizada. João Marcelo ainda avança mais ainda. Ele poderia fazer um novo projeto executivo da obra para tocar a obra de acordo com o que ele pensa. Ele, querendo celeridade, vai trabalhar com um projeto executivo feito pelo governo do estado. Com isso, ainda neste mês de agosto, a Prefeitura de Nova Lima consegue publicar uma licitação e, no máximo, com 90 dias, as obras sairão do papel, porque o prefeito João Marcelo fez todo esse trabalho. Parabéns ao prefeito João Marcelo, mostrando competência, agilidade e o mais importante nos dias de hoje, né, gente? Que é relacionamento, é respeito com as pessoas, é o que João Marcelo tem com todos os prefeitos e mais, né, tem muito respeito também com o governo do estado, porque haja paciência. Pois é, e até acrescentando, Fred, que é importante, o governo do estado fez recentemente, vocês se lembram disso, uma campanha forte, na mídia eletrônica inclusive, de revitalização das estradas mineiras. E eu, que viajo muito, tenho acompanhado esse trabalho. Sabe o que está acontecendo? São todas pedaços de estrada, pedaços. Vou te dar um exemplo que essa semana eu passei nessa estrada, que é a estrada que liga a rodovia 381 até Varginha, que é ali no trevo do Pelé, que faz o trevo Três Corações, Varginha, que são 17 quilômetros apenas. E o governo está pedagiando, você vai pagar R$ 9,60 de pedágio para ir e para voltar. Meu caso, que fui em Varginha e saí para poder voltar para Três Corações. Então não é o governo. Então, não, o governo anunciou que estaria revitalizando a estrada. Tá, o que eu quero dizer é isso. E ali no sul de Minas, ele está... todos os pedaços de estrada, como, por exemplo, de Pouso Alegre para Itajubá, que é um outro pedaço crítico, também já está pedagiado, você já está pagando pedágio. Ou seja, o governo mesmo não fez nada, ele só está fazendo uma propaganda enganosa. Só queria acrescentar isso aí. O governo do estado com relação à estrada é uma mentira falar que está melhorando. Aliás, o governo Zema no segundo mandato... eu acho que... Não te surpreende não, né, Betão? Ou você... eu acho que surpreendeu o primeiro, porque eu não imaginava que... eu acho que foi mais pelos recursos que entraram no cofre do governo, de última hora, que possibilitou ele fazer o governo que ele fez. Mas agora que está precisando de governar mesmo, que está precisando puxar mesmo, está tentando renegociar a dívida de Minas, por exemplo, estava vendo hoje de manhã na Itatiaia, né, tentando renegociar a dívida de Minas, está uma luta danada, não está conseguindo. E aí você vê que falta traquejo, né, na política. E já que é uma resenha, né, longe de mim elogiar Fernando Pimentel. Mas preste atenção na campanha.
O Fernando Pimentel sempre disse, os adversários do Zema, que ele conseguiu alguma coisa porque deixou de pagar a famosa dívida. E o Pimentel disse que não conseguiu fazer nada porque pagava a dívida. E agora o Zema está dizendo que se tiver de pagar a dívida, não vai ter dinheiro para nada. Ou seja... vai ser o Pimentel, né? O problema de Pimentel foi esse. A verdade é que Zema só conseguiu fazer alguma coisa porque não pagou a dívida. Exatamente. Então a verdade de ontem é a mentira de hoje. É isso que acontece no governo. Já que estamos falando de política, vamos entrar para a política novalimense. Essa semana, o Banqueta trouxe em matéria de capa e também foi tema de entrevista do Banqueta em Foco, o novo pré-candidato do Partido dos Trabalhadores, o empresário, geólogo Mauri Lopes. Segundo ele, Betão, a Prefeitura de Nova Lima, com o dinheiro que tem, poderia aproveitar para fazer obras estruturantes para mudar, dar um novo rumo à cidade e, principalmente, fazer com que, segundo Mauri Lopes, que os destinos de Nova Lima sejam tomadas realmente pelo povo novalimense. Ou seja, na opinião dele, falta protagonismo para a Prefeitura de Nova Lima. Qual é a sua opinião a respeito do Mauri, sobre a fala dele? Não, eu respeito, né? Eu acho que a gente precisa respeitar a opinião de todas as pessoas, mas eu acho que Nova Lima está num protagonismo como nunca teve em outras épocas, né? Com uma visão mais tecnológica, com um investimento maciço em desenvolvimento. Eu acho que a gente está vivendo um momento controverso do que eu li lá da matéria, né? Respeito a opinião, eu acho que a gente precisa respeitar, porque nós vivemos aí o que não é respeitar uma opinião, né? O Estado democrático de direito está aí para isso. Mas eu acho que a gente está vivendo um momento diferenciado, com investimentos em tecnologias, em escolas que trabalham com tecnologia. Hoje de manhã também, ouvindo na Itatiaia, falando sobre as escolas de robótica, por exemplo, do Canadá, da Inglaterra e tal, e a gente também está nesse patamar. Então, a gente está vivendo um novo momento, preocupado com o desenvolvimento da cidade para outras áreas da tecnologia e para mudar o perfil das pessoas que vão se formar aqui na nossa cidade para ocupar vagas tecnológicas, porque o futuro, na realidade, a gente está vivendo isso aí, né, com dificuldade de mão de obra, você está vivendo no jornal, a gente está vivendo de forma geral. Se a gente não formar bem os nossos filhos, netos e por aí vai, né, sobrinhos, para que entenda que a formação ela é mais quântica daqui para frente, mais volátil daqui para frente, a gente não vai conseguir chegar a lugar nenhum. Então, esse discurso, um discurso mais enraizado às tradições e tal, está ficando meio que por terra, Fred. Para quem tem filhos estudando, por exemplo, no Santo Agostinho, no Bernoulli, na Fundação Torino, sabe muito bem o que eu estou falando. Então, assim, as escolas municipais estão tentando chegar nesse ponto e a Prefeitura tem investido, pelo que a gente vê, e eu que estou lá dentro também, você percebe perfeitamente, o investimento em áreas inovadoras e tecnológicas. Então, eu vejo assim, que a gente já está nesse caminho, num caminho de desenvolvimento, pensando que o minério realmente agora vai acabar e a juventude que vem aí precisa ter uma base tecnológica para seguir sua vida profissional. Então é isso que eu penso. Zé Raimundo, o que você achou da entrevista do Mauri Lopes? Bom, eu não tive a oportunidade de acompanhar a entrevista pela TV, mas acompanhei a reportagem do jornal, que está circulando essa semana. O candidato Mauri Lopes é um cidadão extremamente bem preparado, inteligente, e tem uma falácia boa, né? Sabe colocar as palavras. Só que eu concordo plenamente com o Betão dessa vez. Acho que ele foi... o que ele falou não tem nada a ver com a situação real da cidade. A cidade de Nova Lima hoje é mais protagonista do que nunca foi. Mais do que em qualquer época. E outra coisa que ele falou aí. Tudo que ele apontou, todos os erros, ou não erros, né? O que ele apontou que a Prefeitura deveria fazer, ao invés de fazer a estrada de contorno, deveria fazer a estrada de ligação até o Jardim Canadá, deveria terminar a estrada de Sabará, enfim, tudo que ele colocou, ele foi governo durante 12 anos no governo Carlinhos Rodrigues, que foi um governo que não fez obras nenhuma para Nova Lima. Foi um governo, o pior governo de Nova Lima em termos de obra. O governo Carlinhos Rodrigues foi muito bom para o servidor público
estadual, né? Municipal. Municipal. Esses deitaram e rolaram. Então, se você perguntar o servidor público do governo Carlinhos, eles vão bater palma, porque todo mundo teve aumento de salário, teve ganho, foi uma maravilha. Tirando isso aí, o governo Carlinhos Rodrigues, nos 12 anos, nos 8 anos, desculpa. 8 do Carlinhos, mais 4 do Cassim, Mais 12. 4 do Cassim, mas vamos considerar dos 8. O seu Mauri, ele foi, além de secretário, fora do período que foi secretário, ele era um conselheiro do Carlinhos Rodrigues, todo mundo sabe disso. E eles não fizeram tudo isso que ele apontou. Então, o que eu concordo com o Betão é que o que ele falou é uma inverdade, porque ele esteve lá e eles não fizeram. Então, ele agora está apontando um erro de um governo que está protagonista, sim, senhor. O governo João Marcelo pode falar o que quiser, ninguém está aqui para defender, eu não estou, muito pelo contrário, estou cansado de debater, de discordar de algumas ações desse governo, mas é muito protagonista, o mais protagonista dos últimos tempos. Então, o seu Mauri tem que entender isso aí. E é por isso que o número dele está lá embaixo. Nós vamos falar sobre isso. Nós vamos falar daqui a pouquinho da pesquisa. Na minha opinião, a entrada do Mauri para a pré-candidatura do Mauri, na minha opinião, ela é muito importante. Ela soma ao debate. Nós precisamos debater mais a cidade de Nova Lima. Se é algo que faltou nos últimos 3 anos e 7 meses, é um maior debate sobre os problemas de Nova Lima. Faltou isso. Faltou debater a cidade. Eu acho que Mauri ele consegue elevar o debate, a qualidade do debate. E como foi perfeito o Mauri, que é extremamente preparado, é um cara preparado, um cara sem interesse financeiro nenhum, até porque não precisa, respeitoso, disse isso o tempo todo, respeitando a figura do João Marcelo, porque na política a gente tem que saber fazer o debate com respeito. E ser respeitoso não é só na hora que quer, não. Ser respeitoso, é claro que a gente vai falhar, não é perfeito, mas ser respeitoso é o tempo todo. Mauri trouxe isso e vai elevar o debate. Eu acho que a pré-candidatura do Mauri é muito importante para o futuro político de Nova Lima. O resultado das urnas é outra história, mas sobre o debate, eu acho bem bacana a entrada do Mauri. Tem muito o que contribuir. Falando de outra matéria bem bacana do Jornal Banqueta, foi sobre o 5º episódio do Escavando a Verdade. Dessa vez, trouxemos Alan Júnior, que é uma liderança do bairro Boa Vista, onde, é claro, ele falou do bairro Boa Vista. Segundo o Alan, o bairro Boa Vista é um museu a céu aberto. Betão, ele falou que existe, ao lado do cemitério dos ingleses, existiu, é claro, perdão, o cemitério dos escravizados. Falou da banqueta do Bananal, que é uma das poucas ou a única banqueta onde ainda corre água. Falou a respeito do Cruzeiro do Boa Vista, falou sobre os Monserrás, falou sobre o Hospital da Morro Velho, que está lá, a gente não sabe o que se decidiu-se do destino do hospital, que a Morro Velho, a Anglo-Gol está vendendo tudo, isso é claro, e a gente fez até uma campanha muito forte para que a prefeitura adquirisse ou desapropriasse aquilo. Enfim, Betão, realmente o Boa Vista é um museu a céu aberto, mas ele faz uma crítica pesada. Segundo ele, eu fiz questão até de anotar que Nova Lima, o poder público não cuida dos patrimônios históricos de nossa cidade. Bom, isso a gente precisa... a primeira coisa que a gente precisa entender desse contexto todo Escavando a Verdade é que ele traz a história de expoliação, né, do povo novalimense e das pessoas que aqui passaram, que era uma cidade transitória, muitas das vezes, as pessoas vinham aqui para trabalhar, aposentar com 15 anos de serviços prestados, se aposentar e voltava para o seu local de origem, né, para a sua cidade. Então era um atrativo. Mas antes disso tem essas perversidades que foram realizadas através do tempo, né, com a exploração do ouro na profundidade. Tem as questões dos escravizados que por cá vieram. E a Boa Vista realmente é um museu a céu aberto, Fred, porque ali foi a senzala, né? Então ali foi uma região que é uma região que tem muita história. É preciso fazer um trabalho mais forte, mais pujante, buscando essa história. Eu acho que esse momento é um momento muito forte, né, de aprofundamento dessas histórias, principalmente essa geração que está vindo,
está indo a fundo mesmo nessa cultura, tem visto, por exemplo, os terreiros, né, principalmente o terreiro de Pai Benedito de Aruanda, buscando muito essas matrizes, né, e de onde viemos, né? Então é importante demais que o poder público abrace essa ideia, que tenha esse olhar. Eu acho que é um momento ímpar que a gente está vivendo e a gente precisa dar força para tudo isso. E, principalmente, conhecer a nossa própria história. E conhecer a história da Boa Vista é muito importante para todos nós, porque ali foi um quilombo também. Zé Raimundo, sobre o escavando, era o que eu queria falar com o Betão. Segundo Alain, que eu concordo demais, o poder público é negligente em relação ao resgate e preservação dos patrimônios históricos, o que seria importante não só para a história de nossa cidade, mas para o fomento do turismo e da economia. Com toda certeza. Nós debatemos isso aqui há tempos. Desde que existe a resenha Banqueta, que nós estamos falando que o turismo em Nova Lima é zero, né? Uma cidade rica, uma cidade histórica, com mais de 300 anos de existência, uma cidade que abrigou aí tudo isso que a gente discute aqui, inclusive o Escavando a Verdade, que está mostrando aí uma história bonita e ao mesmo tempo triste, que levou ao sofrimento muitas pessoas, muitas famílias, mas existe o histórico bacana, de tradição da cidade, tudo isso. Então, falar de turismo em Nova Lima é bater na mesma tecla que nós estamos batendo aqui há muito tempo. Nós somos falhos. E esse próprio governo, essa própria administração, que tem feito um ótimo trabalho, ainda não conseguiu se encontrar nessa questão. E falando da Boa Vista, a reportagem é bacana porque a Boa Vista só sobrevive hoje pelo seu povo, pela sua comunidade. Uma comunidade forte que preserva muito as suas tradições. Porque se não fosse isso, era um bairro jogado às traças, porque ele está fora do eixo central. Está um pouquinho mais distante do eixo central. Apesar de que por aqui tudo é perto, você estando de carro, né? Você estando de carro sem precisar subir. Mas, enfim, a Boa Vista, que é uma área gostosa, uma área e cheia de história, Banqueta da Bananal, o Cruzeiro, a igrejinha lá de Nossa Santa Terezinha. Aquela pracinha muito bacana. Estive lá num evento há um tempo atrás, até elogiei aqui. Foi o único banheiro químico limpo que eu consegui na minha vida. O banheiro em praça pública, o banheiro químico. Quando eu fui usar, eu fiquei bobo de ver o banheiro limpinho, cheiroso, totalmente diferente dos outros. Então é uma comunidade que cuida muito e se não fosse ela, o bairro estaria jogado às traças. Reportagem muito boa, mais uma vez, para fechar, né? Fechou? Não para não. Ainda tem mais, né? Não para mais, não Deixa para só mais. fazer um recorte aqui. E daqui a pouquinho nós vamos trazer, infelizmente, tem que mostrar coisas... vai ser chamativo, Fred, virou... Sensacionalismo? Sensacionalista não, nós vamos trazer o dia a dia de pessoas que convivem com... Silicone. Com um oxigênio desse tamanho, amarrado ao corpo. Só fazer um recorte aqui, deixar um abraço aí para Juliana Rocha, que tem feito um trabalho super legal, tem tentado trazer e tem conseguido trazer, né, com o apoio de muita gente, esse olhar público, né, para as pessoas afrodescendentes, os indígenas, trazendo as mulheres negras, as mulheres caribenhas, para ocupar esse espaço. Então fica o abraço aqui para ela e para toda a equipe, né, que tem trabalhado nesse sentido. Juliana Rocha é uma das pessoas mais brilhantes que existem em nossa cidade e da prefeitura. Sim. Daria até uma ótima secretária de turismo. Mas vamos lá. O Escavando a Verdade desta semana... O Escavando a Verdade traz a cada semana assuntos para relembrar a real história de nossa cidade, que foi esquecida ou silenciada por algumas empresas, algumas pessoas de nossa cidade. A grande verdade é essa. Mas ele trouxe essa semana aquilo que a gente fala o tempo todo, que é a falta do trabalho em relação ao nosso turismo. A Prefeitura de Nova Lima não cuida de nossos patrimônios e tampouco consegue fazer, é claro,
a divulgação do nosso turismo ou consegue fazer com que o nosso patrimônio vire uma atração turística. E aí vai uma crítica ao prefeito João Marcelo. O prefeito João Marcelo está se mostrando uma pessoa tecnológica, moderna, inteligente, competente, mas nada que reflete em outras secretarias que estão andando realmente, em sua maioria, muito bem, é o turismo de nossa cidade. O turismo de nossa cidade parece que não faz parte do governo João Marcelo, porque está lá atrás. E, na minha opinião, o primeiro fato é mudar o diretor, tem que ser uma pessoa de Nova Lima, e é claro que temos dinheiro de sobra para que no próximo mandato, eu tenho certeza até que isso vai estar no plano de governo do João Marcelo, porque é muito claro, e também do Vitor e do Mauri, transformar-se o departamento de turismo ou subsecretaria de turismo em uma secretaria de turismo, com estrutura, com orçamento. Aí sim nós vamos tornar a nossa cidade turística, eu tenho certeza, porque patrimônio, povo e história nós temos de sobra. Resenha Banqueta vai para um breve intervalo, daqui a pouquinho, pesquisa Banqueta Instituto One to One Labs. TV Banqueta, Grupo Banqueta tem pesquisa própria e com muita responsabilidade. Tem alegria maior do que ver os filhos realizando sonhos? É para criar oportunidades que o governo federal ampliou as escolas em tempo integral. Com o Pé de Meia, começamos a enfrentar o velho problema dos jovens que deixam a escola para trabalhar. E 100 novos institutos federais serão criados. Tem muito trabalho sendo feito. Fortalecer a educação é bom para os nossos filhos, é bom para todo mundo. Fé no Brasil, a gente tá no rumo certo. Brasil, Governo Federal. O Farmácia Popular está ainda melhor. Agora, além de medicamentos para asma, diabetes, hipertensão, osteoporose e anticoncepcionais, toda a população tem acesso gratuito ao tratamento de colesterol alto, doença de Parkinson, glaucoma e rinite. Tem também outros itens com até 90% de desconto. E beneficiários do Bolsa Família retiram tudo de graça. E ainda tem absorventes gratuitos para quem mais precisa que esteja inscrita no CadÚnico. Aqui tem cuidado para todo mundo. Ministério da Saúde, Governo Federal. Tem notícia melhor do que saber que seu filho está saudável? Cuidar da saúde dos brasileiros é uma das maiores missões do governo federal. Por isso, o programa Mais Médicos foi ampliado e o Brasil Sorridente também. Olha esses sorrisos! E tem mais farmácia popular com medicamentos gratuitos e desconto para todos. Tem muito trabalho sendo feito, porque fortalecer o SUS e a saúde pública é bom para você, para as nossas famílias, é bom para todo mundo. Fé no Brasil. A gente está no rumo certo. Brasil, Governo Federal. De volta com Resenha Banqueta, sua revista eletrônica semanal. Agora vamos direto com o assunto principal da semana, o assunto de capa do jornal A Banqueta de Notícias. Essa semana divulgamos a terceira sondagem das 7. Perdão, estava me esquecendo. O Banqueta contratou 7 pesquisas com o Instituto One to One Labs, que realizou há 4 anos atrás as pesquisas em Nova Lima e foi o instituto que mais ficou próximo ou quase igualzinho à pesquisa com os resultados das urnas. Vamos lá, a pesquisa foi realizada entre 27 de junho e 2 de julho. A pesquisa foi registrada como exige no TSE e foi publicada nessa semana no Jornal Banqueta e nós vamos direto aos números de cada candidato. Vamos lá na tela. O Instituto entrevistou 600 pessoas, onde no total de votos colocou como candidatos João Marcelo, Vitor Penido e o Mauri Lopes. A gente já vai explicando que, como eu disse, a pesquisa iniciou-se a rodada no dia 27 de junho. Perdão, no dia 26 de junho. E foi somente no dia 27 de junho que o PSOL oficializou a candidatura da Cristiane Nunes. Por isso que a Cristiane Nunes não está nessa rodada, porque foi no dia 27 que o PSOL oficializou a candidatura e, no nosso caso,
confirmando, nós iniciamos a pesquisa. Daqui a pouquinho eu vou confirmar aqui qual foi o período que nós iniciamos a pesquisa. Enfim, a pesquisa, ela mostra os números do João Marcelo, 77,76%, que apresenta os números do João Marcelo, Vitor Penido, 8,33%, Mauri Lopes, novo candidato, 4,89%, nulos brancos indecisos, 9,01%. Na verdade, só confirmando a questão da pesquisa, a pesquisa, como eu disse, entrevistou 600 pessoas, ela tem uma margem de erro de 3,98 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. É importante deixar claro que ela foi registrada no TSE sob o número MG 00839/2024. Confirmando, ela iniciou o período de 26 de junho a 2 de julho. Vamos falar desses números a respeito... Vamos passar também a rejeição e depois falamos? Pode ser. Então vamos lá. Nós também avaliamos a rejeição de cada candidato. O voto cristalizado, para o pessoal de casa entender, é aquele voto que você votaria com certeza em João Marcelo? Essa era a pergunta. 72,72% confirmaram que votaria com certeza em João Marcelo. Então é isso que a gente fala de voto cristalizado, que é muito difícil uma dessas 72,72% mudarem de votos. Voto, aí pergunta, você não votaria de jeito nenhum em João Marcelo? 12,40% falaram que não votaria. O voto volátil é aquelas pessoas que disseram que poderia votar em João Marcelo, dão 14,89%. Vamos olhar agora a rejeição e é o voto cristalizado do Vitor Penido. 9,93% das pessoas disseram que com certeza votaria em Vitor Penido, então esse número é difícil de mudar. 69,38% disseram que não votariam de jeito nenhum em João Marcelo, então em Vitor Penido, me perdoe, e essa diferença, 20,68% afirma que poderia votar. A rejeição maior é do Mauri Lopes, acredito muito mais pelo desconhecimento ao Mauri Lopes, a rejeição dele beirou 80%, 5,19% disseram que com certeza votam nele, a diferença deu 15,34%. Vamos falar agora de um outro número que nós fizemos, que é referente à evolução das 3 sondagens que o Instituto 121 Labs realizou. O Banqueta fez pesquisa em dezembro de 23, março de 24 e agora final de junho, início de julho. A evolução do João Marcelo, em dezembro ele tinha 58,13%. A segunda pesquisa o João já subiu para 72,06% e a última João subiu para 76,76%. O Vitor Penido, que em dezembro tinha 12,90%, em março manteve quase que igual, caindo poucos, quase nada, né? Mantendo, vamos dizer assim, com 12,67%, mas agora em junho o Vitor Penido caiu quase 4%, ele caiu para 8,33%. A avaliação que a gente faz do Mauri Lopes, não tem como, que é a primeira pesquisa que ele participa, aí a gente colocou uma avaliação a respeito dos candidatos do PT. Em dezembro, o candidato PT era Carlinhos, tinha 10,20% do total de votos, da intenção de votos. Em março, caiu para 6,34%, já como Jobert candidato. E em junho, caiu mais ainda, com Mauri como candidato, para 4,89%. O que a gente também percebeu é que os nulos, brancos e indecisos estão diminuindo. Se em dezembro era 18,77%, hoje a pesquisa mostra 9,02%. Zé Raimundo, depois disso tudo, qual a avaliação que você faz da pesquisa e dos números que a pesquisa trouxe? Tá seguindo aquilo que nós falamos aqui na primeira pesquisa, né? A diferença do candidato João Marcelo, atual prefeito, é quilométrica em relação aos seus outros demais concorrentes, né? O Vitor Penido, que tinha um número melhor, já caiu, já teve uma queda de lá para cá,
Isso é preocupante para ele. E o Mauri Lopes é um candidato novo, que entrou agora. Os números dele não dá ainda para ter uma noção. Acho que ele pode crescer, conforme você falou. É uma novidade na eleição, no debate, né? E vai ser muito útil para debater, sim, e cobrar os problemas da cidade. Agora, não vejo, Fred, mais uma vez, não vejo chance alguma dos demais candidatos de conseguirem ultrapassar o João Marcelo, a não ser que aconteça um fato novo. Daqui para lá, nós estamos aí já quase no meio do mês de julho, nós temos aí pouco mais que 2 meses e meio por aí, né? 2 meses e meio para a eleição. Se acontecer um fato novo muito grave contra o governo do João Marcelo, ele podemos até ter alguma surpresa. Acho muito difícil, mas é uma disputa, é um direito de todos os outros candidatos, tanto do Mauri, do Vitor, da menina que está entrando agora, da Cristiane Nunes, né? Que vem também para o debate, que vem para a eleição, talvez até para se mostrar mais, se mostrando, talvez, trabalhando já para a próxima eleição daqui a 4 anos. Nessa eleição agora, é quase que impossível uma retomada em cima do João Marcelo. Claro que eleição tudo pode acontecer, igual no futebol. Pode acontecer no último minuto, você perde uma partida. Mas é muito difícil que isso aconteça. Até porque o João Marcelo continua a entregar muita coisa, né? Com todos os percalços ou as falhas que possam ter. Tivemos aí eu acho que ele teve um baque aí nessa semana, vamos falar sobre isso depois. Mas mesmo assim, ele tem entregado muita coisa e acho que a tendência é que esse número vai mudar pouco daqui para lá. Betão, avaliação do que trouxe a pesquisa em termos de número. Fred, não teve muita novidade se você pensar pela última que foi levantada, não teve sim uma novidade, não. Eu acho que vai consolidando assim o que as pessoas têm pensado, vem consolidando também essa visão mais nova da política, e o povo de Nova Lima, as pessoas eram sedentas por uma terceira via, e aí ela se consolidou porque o desenvolvimento do executivo foi muito bom, né? Então não tem novidade nenhuma, não. Eu acho que a gente pensa essa inovação da política, que todo mundo clamou, né, pelo esse novo momento da política nacional. Nova Lima também não ficou de fora disso, inovou, e essa inovação deu muito certo com o João. Então não tem novidade, não. Eu acho que a gente está caminhando assim, para um futuro consolidado. Obviamente que eleição e mineração é só depois da apuração, né? Mas eu acho que, nesse contexto de política, de um novo momento da política, o João ele conseguiu trazer 2 coisas: manter um pouco da tradicionalidade e, ao mesmo tempo, ter uma visão inovadora. Então, eu acho que isso consolidou muito o nome dele. Na minha opinião, a pesquisa, não tem como a gente falar mal de filho nosso, né? Mas a pesquisa mostra o que a gente vê na rua. A avaliação a respeito do prefeito João Marcelo. E mais ainda, não só a questão das entregas à prefeitura. O João Marcelo, nós estamos tratando, vamos tratar assim, de algo, de política mesmo, é um belo produto, né? O João Marcelo é simpático, educado, não revida os ataques que recebe, respeita as pessoas. Isso é diariamente, né? Não é só quando a televisão abre que ele quer respeitar, não. É um cara que respeita as pessoas, respeita principalmente os seus adversários. Eu acho que nesses 4 anos de mandato, nós nunca vimos o João Marcelo criticar, falar mal de alguém. Nem na questão da MG 030, que poderia, não estou falando que tem erro do governo passado, não, mas ele poderia tentar julgar algo no governo passado, nem isso ele fez. E Nova Lima, gente, Nova Lima é diferente de todas as cidades. Eu costumo dizer que o povo mineiro é um povo desconfiado, né? Tem meio das suas características. Mas Nova Lima é a cidade mais mineira de toda Minas Gerais. E Nova Lima mostra, eleição a eleição, que quem bate cai e quem apanha cresce.
E João Marcelo tem levado essa administração dessa forma, tentando entregar e respeitando as pessoas, principalmente os seus adversários. Visão mais republicana, né? Certo, Zé? Concordo plenamente. Isso aí. Agora nós vamos falar de um tema, como disse Zé Raimundo. Zé Raimundo já deu spoiler. É sobre a Bravo Motos. E a gente tem muita tranquilidade de falar da Bravo Motos, porque nós fizemos matérias de capa, fizemos 2 matérias muito bacanas de TV, estivemos sempre nos principais momentos de divulgação da Bravo Motos em Nova Lima. A Bravo Motos prometia ser a primeira fábrica de carros elétricos da América Latina, e não só de carros ela iria também fabricar baterias elétricas. A Prefeitura de Nova Lima divulgou essa possibilidade da Bravo se instalar em Nova Lima, na região ali quase em frente ao Alphaville. Mas essa semana o Diário do Comércio trouxe em uma de suas notícias que a Bravo Motos resolveu ir para o estado da Bahia. Com isso, a promessa de que Nova Lima sediaria essa fábrica e de que ela traria aproximadamente 10 mil empregos entre diretos e indiretos caiu por terra. Zé Raimundo, o que você tem a dizer a respeito dessa questão da Bravo Motos? Então, Fred, na teoria é uma coisa que a gente tem que discutir, né? Obviamente que existem as razões desse complexo industrial não ser mais construído aqui em Nova Lima, né? Claro que existe. Agora, não deixa de ser um baque grande para a cidade e um baque grande até para a administração do João Marcelo. Primeiro lugar, anunciaram, cerca de 1 ano e pouco atrás, nós fizemos o maior auê aqui nesse programa. Me lembro que coisa de 3 meses atrás, nós cobramos aqui que o assunto estava morno, que não se falava mais. Então, esse é o perigo. Você faz um anúncio, faz um escarcéu danado, que é uma fábrica que vai dar 10 mil empregos, que vai trazer não sei quantos bilhões de investimento para a cidade, e é verdade. É verdade. Eles prometeram, plano, né? Na teoria, na prática não. Eles prometeram investir 25 bilhões. Então, são promessas que têm que ser cumpridas. Então, para você fazer um anúncio, nós temos falado isso aqui ultimamente, não faça um anúncio que você não possa cumprir. Então, mais uma vez, eu vou criticar aqui o setor de comunicação da Prefeitura de Nova Lima, que faz 1001 anúncios na televisão, que gasta os tubos do dinheiro na Rede Globo de televisão, nos outros canais de Belo Horizonte, para anunciar uma boa administração sem necessidade. É melhor você ficar de bico calado e anunciar aqui. E fazer o seu... Porque é aqui que vota. É o Nova Limense que vota na prefeitura, que vota no prefeito, que vota nos seus vereadores. Não adianta você ficar fazendo propaganda lá em Belo Horizonte para mostrar que Nova Lima é uma cidade linda, maravilhosa, não, porque é mesmo. E todo mundo sabe disso. Quando você sai para fora, todo mundo acha que você é rico, porque você mora em Nova Lima. Então, nós precisamos ter uma comunicação melhor. Aí a crítica da comunicação que eu estou dizendo agora, Fred, é pelo seguinte, porque a notícia veio bombasticamente de uma forma negativa para a atual administração, e eu não vi, pelo menos eu não vi, nenhum pronunciamento oficial da Prefeitura. Acho que o prefeito João Marcelo, se não ele, os seus secretários ou a sua Secretaria de Comunicação, deveria se pronunciar a respeito do porquê que o complexo não mais será construído em Nova Lima. Deve existir uma razão. Não vai acontecer isso à toa. E o João Marcelo não é burro. Ele não ia deixar que escapasse das mãos dele um projeto tão pujante, como diz o Betão, tão forte, tão agressivo como esse. Existe uma razão, mas precisa ser explicado para a população. Para mim, a falha é essa. Anunciaram antes da hora e agora não dão explicação. Mais uma vez, uma comunicação que não se comunica. Quem não se comunica, se trumbica. Betão, só para situar em termos de temporal, em maio de 2021 foi quando a Bravo foi até a Fundação Dom Cabral para divulgar essa intenção de
sediar a fábrica dela aqui em Nova Lima. Estavam presentes até deputados federais e o vice-governador, vice-governador que na época Paulo Brant, e secretário de Planejamento do Estado de Minas Gerais. O que você acha a respeito da perda ou da não instalação da Bravo em Nova Lima? Bom, a primeira coisa é falar que, obviamente, que perder nunca é bom, mas isso depende de várias condicionantes, né, para que você realize um projeto de tamanho porte, né? Em março, né, o João, no próprio Diário do Comércio, falou que tudo aquilo que foi acordado, né, tinha expectativa de trazer a Bravo Motos, inclusive investiu em escola de tecnologia, né? Então está no próprio Diário do Comércio mesmo. Então tudo que foi acertado para que ela viesse, inclusive as condições ambientais e tudo, se ficasse a cargo do município, ele faria todo o esforço para poder instalar. Agora, empreendedor é isso. Empreendedor é isso. Ele joga essas bombas quentes na sua mão e às vezes não funciona. Com quantos prefeitos já aconteceram isso, né? Então, só esse cuidado que precisa ter. Mas eu acho que a expectativa que foi criada também trouxe benesses, Fred. Por exemplo, a escola de robótica, o desenvolvimento econômico, pensando também nessa questão da tecnologia, trazer uma empresa nesse porte. Agora, é preciso pensar também que o empreendedor ele vai pensar sempre o que é melhor para ele, aquele que vai oferecer mais. E, às vezes, o que ele exige para poder trazer não é o suficiente para o município, porque, às vezes, o município, em vez de ganhar, vai perder. Nós lembramos aí, há pouco tempo, aí, as brigas das empresas com o governo federal, na época do Fernando Henrique Cardoso, que eles desmontavam uma empresa do dia para a noite e passavam para outro estado por causa de ICMS, porque eles queriam desafiar o governo. Então, não adianta também você abrir tudo e não ter receita, não ter nada também em troca. Então, assim, é muito importante pensar nessa questão do empreendimento com esse olhar também. E trazer para todos nós uma reflexão, né? Antes de anunciar investimentos grandes como esse, a gente pensar um pouco mais estrategicamente. Rapidinho, o tempo está acabando. A Bravo, na verdade, o governo... O que aconteceu? Na verdade, o governo do estado procurou Nova Lima dizendo que existia uma empresa que queria investir 25 bilhões para sediar uma fábrica que seria a primeira da América Latina de carros elétricos e de baterias. O que fez o governo, João Marcelo? Quem que não vai querer? Você não vai abrir as portas com uma conversa dessa? Foi o que o João Marcelo fez. Abriu as portas, tentou-se de tudo, porque não é só conversa. O município pede algumas condicionantes, exige algo. O tempo está acabando, na próxima semana a gente fala mais. Mas o que aconteceu é o seguinte, o que nós temos que lembrar? A Bravo Motos, até hoje, nunca fabricou um carro, nunca fabricou uma bateria e tudo que o governo municipal pôde fazer para abrigá-la, ela fez. Agora, o mineiro pode ser bobo, mas o novalimense não vai acreditar em conto de fadas. Vamos ver o que a Bravo vai arrumar lá na Bahia para a gente ter certeza de que a atitude do prefeito João Marcelo foi certa. Uma empresa que nunca fabricou um copo d'água vai querer investimento de bilhões em terreno? Aqui não. Até a próxima semana com mais Resenha Banqueta.